César Rodrigues. Paz e graça, minha gente. Boa noite. Para mim é uma muita satisfação, muito enorme, grande demais estar aqui com vocês. Um tempo, né, de meio que desaparecido, né? Apesar de eu ter feito aquele videozinho ontem para mostrar a questão desse instrumento que está aqui em cima, não era para mostrar a musicalidade, ok? Também, né, quero desejar um feliz ano novo para todos vocês, né? Hoje ainda é 17 de janeiro, então ainda dá tempo a gente aqui, né? Desejar um feliz ano novo para todos que estão acompanhando, principalmente no meu canal do YouTube, porque esse vídeo ele é para o canal do YouTube, não é para as pessoas que estão me acompanhando, que acompanham no Face. Eu apenas uso esse canal para fazer essas gravações, mas essas aulas elas são primordialmente, exclusivamente para os meus inscritos no canal do YouTube. Eu também quero desejar a vocês um feliz ano novo, né, que esse ano a gente possa fazer um ano diferente, a gente possa ter tempo para refletir, para buscar, para tentar entender qual é a boa e a vontade perfeita de Deus. Boa, perfeita e agradável, quer dizer, né? Então que esse ano a gente possa parar um pouco mais, a gente possa refletir, possa ser um ano que a gente possa venha mais a trabalhar, buscar mais, tentar compreender, né, tudo aquilo que trafega no mundo espiritual, a qual eu e você também fazemos parte, ok? Então desde já quero desejar esse feliz ano novo para todos. Também dizer aqui que eu estava um pouco meio que, vamos assim dizer, ausente na questão das lives, porque no final do ano passado, né, como eu toco com o pessoal, então eu estava muito ocupado com ensaios, né, estudando isso, pegando aquilo lá, e até mesmo também juntando o material para poder trazer um material diferente esse ano para vocês. Inclusive até quem acompanha, quem é inscrito lá no meu canal, né, para vocês que estão vendo agora que não sabiam, o ano passado a gente trabalhou um pouco sobre interpretação bíblica, ok? Né? A importância de você ter um bom método de interpretação para que você possa entender melhor as questões bíblicas e teológicas da palavra de Deus. Esse ano a gente vai trabalhar um tema, né, diferente, um assunto teológico. A gente vai falar esse ano sobre apologética, que é a defesa do evangelho, a defesa da fé, ok? Então a gente vai trabalhar aqui um pouco sobre as religiões, né, sobre esses segmentos pseudos cristãos, né, que são seitas, mas que se denominam e se consideram do ramo do cristianismo, mas que na verdade eles não têm vínculo nenhum com o cristianismo, ok? Então esse ano a gente vai parar para trabalhar um pouco sobre o surgimento das seitas, das heresias que essas seitas elas pregam, mas que os adeptos dela têm como sendo uma verdade, ok? Mas que quando confrontada com a palavra de Deus, a gente vê que ela não tem nenhum sustento sólido, não tem base, e ela termina por ser uma farsa quando você tem um certo conhecimento da palavra de Deus, ok? Então, hoje, a partir desse ano, agora a gente vai começar com essa série de estudos sobre apologética e vamos estudar um pouco sobre as seitas existentes aqui no nosso país, na nossa região, aqui no nosso estado, né? A gente vai começar hoje com o espiritismo, né? O espiritismo ele tem sido um dos segmentos que mais tem crescido no Brasil. O Brasil, na verdade, ele é considerado um país muito espírita, né, devido à influência que recebeu, né, com os africanos ao chegarem aqui na colonização. Isso aí vai a ver com a história do Brasil e esse não vai ser o foco aqui da gente, ok? Mas a gente vai ver aqui hoje, se der tempo, eu creio que não vai ser possível apenas em uma aula, né, ou em uma live. Eu estou com a tosse da poxa ainda. A gente tentar destrinchar tudo que o Espiritismo aborda. Mas antes de fazermos aqui a exposição sobre o Espiritismo, quais são os critérios que nós devemos estabelecer para detectar se tal religião ela é uma seita ou ela não é uma seita? Quais são os critérios que a gente tem que colocar aqui como parâmetro para avaliar se tal instituição ela é uma seita ou não? De entre tantos parâmetros que nós podemos botar, a gente por aqui separar alguns. Por exemplo, para a gente saber se tal religião ou segmento ou instituição ela é uma seita, só basta você analisar o conceito que eles têm sobre Deus.
Quem é Deus para eles? Como eles veem a pessoa de Deus? Segundo, quem é Cristo para eles? Você vai examinar o que eles falam sobre Cristo. Qual a importância que o Senhor Jesus tem para essas pessoas? Terceiro, o que eles falam sobre o Espírito Santo. Isso que eu estou aqui colocando não é só para o Espiritismo, mas é para qualquer tipo de religião, ok? O que eles pensam, o que eles falam ou ensinam sobre o Espírito Santo. E quarto, o que eles acham ou pensam ou falam sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Tem outras coisas mais, mas essas 4 características são as características fundamentais que você pode levar para avaliar se tal movimento ou tal instituição ou tal religião, se realmente ela é uma instituição que realmente fala a verdade sobre Deus. Então, você colocando esses 4 parâmetros de frente com as pseudos religiões que se denominam cristãs, aí você consegue avaliar se realmente ela é uma religião sadia ou se ela é uma farsa. Então, esses aí são os 4 parâmetros básicos que você, de entre outros que poderia ter mais, mas por esse aí você pode avaliar se realmente é uma seita ou se é uma religião que realmente fala a verdade de Deus, ok? Então, o assunto sobre o Espiritismo, antes de eu mostrar aqui o que a gente vai tentar trabalhar aqui hoje, eu gostaria de mostrar aqui para vocês alguns materiais que eu consultei, que eu tive que ler, entendeu? E tirar aqui as minhas conclusões para trazer aqui para vocês. Como é muita coisa, eu não vou ter como aqui mostrar tudo, mas eu vou mostrar aqui alguns. E eu vou ler alguns para que você possa ver que realmente eles, entre si, eles concordam plenamente. Então, para a gente conhecer o Espiritismo a fundo, por exemplo, eu tenho esse pequeno livreto aqui, ó. Olha só. É porque a câmera aí está invertida, mas deixa eu colocar aqui mais pertinho, ok? Ele é um livreto pequenininho, ó. Ele tem 129 páginas, ok? Espiritismo. Então eu consultei esse livro aqui, eu já li ele todinho já. Já faz tempo que eu li esse livro aqui. Inclusive eu comprei esse livro aqui, ó, o ano passado, mas eu já li todo. Esse livro aqui tem como tema o seguinte, ó: Conhecendo as doutrinas espíritas, comparando-as aos ensinos da Bíblia. Então eu consultei esse pequeno livrozinho aqui, ok? E a gente vai ver aqui o que é que o autor desse livro aqui fala sobre o Espiritismo. Esse é um dos livros que eu li. Eu tenho aqui um outro manual, esse aqui é grossão pra caramba, ó. Eu tenho aqui um outro manual chamado Manual de Apologética Cristã. Esse livro aqui é um manual que vai falar, né, sobre várias seitas existentes em nosso país, por exemplo, como as Testemunhas de Jeová, o Mormonismo, o Hare Krishna, a ciência cristã, tem várias, né, a maçonaria, a questão do comunismo, ok? Então aqui ele aborda aqui o mormonismo, o islamismo, ok? O catolicismo, ele também vai falar sobre isso aqui, adventismo do sétimo dia, movimentos unicistas, por exemplo, como a denominação, aquela banda Voz da Verdade, eles são unicistas. Eu não vou aqui ter tempo para explicar titim o que é cada um. Então, nesse manual aqui, eu li a parte que ele fala sobre o Espiritismo. E é interessante o que ele fala aqui nesse livro, ok? Eu também consultei aqui esse livro. Outro livro também aqui que eu adquiri, que eu consultei ele e li, foi esse livro aqui. Olha só. Espiritismo, a magia do engano. Agora, interessante, gente, eu vou colocar aqui o dedo. Olha quem é o autor desse livro aqui, ó. Né, ó. Um cara que tem um conceito totalmente deturpado com relação à teologia. Porém, nesse aspecto aqui, cara, é porque tá balançando, porque tá aqui naquelas garrazinhas que seguram o celular e tá balançando aqui na mesa, ok, ó. Ele tem um conceito deturpado de que ele é a favor da teologia da prosperidade, que a Bíblia é totalmente contra esse tipo de prosperidade que esse camarada aqui, a sua denominação, ensina. Porém, nesse requisito aqui, cara, ele trouxe coisas que são de arrepiar o cabelo para quem tem cabelo, cara. Muito interessante. Espiritismo, a magia do engano. Esse livro aqui eu também adquiri ele o ano passado. Né? Esse aqui pequenininho que eu mostrei para vocês foi 2018. Esse aqui eu comprei em 2018, já li ele 2 vezes já. Aquele é pequenininho.
Esse aqui eu comprei no ano passado e também já o li por completo. Então são materiais que eu consultei. Eu fiz uma pesquisa bem ampla para não estar falando coisas que não são verdadeiras, para não passar por falso também, ok? Outro livro que eu consultei, esse aqui é um livro que eu também o adquiri o ano passado, que é Seitas e Heresia, um sinal do fim dos tempos, publicado pela editora CPAD. Esse aqui vai ser um dos livros que mais eu vou utilizar na nossa leitura de hoje, ok? Então esse livro aqui ele é muito interessante. Ele também aborda aqui alguns ramos sectários que se denominam também como cristãos. Por exemplo, aqui tem o neomodernismo teológico. Você já ouviu falar sobre esse segmento sectário? Tem um que o nome da igreja, Só Jesus. É outro ramo, outra seita também perigosíssima. Ele vai abordar racionalismo cristão, que é um movimento que não crê no sobrenatural, na questão sobrenatural. Só é válida se for compreendida através da nossa razão. Totalmente contra a Bíblia. Tem aqui o teosofismo, também é outro segmento também sectário. A congregação cristã. Muitos não conseguem ter, por exemplo, a congregação cristã como uma seita. Mas se você observar o estilo desse ministério, como eles propagam a palavra, o conceito que eles têm sobre denominação, sobre o pastorado, sobre a questão financeira da igreja, eles vão totalmente contra a palavra de Deus. E interessante que a congregação cristã, em sua história, ela é uma das primeiras igrejas pentecostais a aparecer aqui no Brasil. Água. Ela é uma denominação que é muito parecida com uma igreja também que muita gente não sabe, mas também é uma seita, mas ela é tão bem camuflada que você às vezes não consegue perceber, entendeu? Que é a igreja Maranata. Cuidado com esses cantos que você frequenta. Antes de você frequentar tal local, consulte primeiro a palavra de Deus, ela vai te orientar. Esse aqui a gente vai usar bastante, eu também consultei esse livro aqui, muito interessante. Eu também consultei esse outro livro aqui, Esse aqui é um livro de um curso teológico que eu fiz do IBAD. Então aqui é uma apostilha de um curso teológico. Não sei se vai dar para vocês lerem aí, É AD, Ensino Teológico à Distância, o IBAD. E é aqui essa apostilha, ela é falando sobre religiões, olha só aí, religiões, seitas e heresias, ok? Eu também fiz aqui uma consulta muito interessante sobre o que esse autor aqui, ele aborda sobre o espiritismo, ok? Eu falei que é muito material, mas se eu for aqui mostrar tudo que tem aqui, hoje vai ser só para mostrar o material. Não só esses livros, mas eu também consultei algumas revistas de escola dominical. Por exemplo, como essa revista aqui, ela é encadernada. Olha aí o tema dela aí, Seitas e Heresia, um sinal dos tempos, né? Essa revista aqui ela é antiga pra caramba, ela parece que é de 2008, é isso mesmo, 2008, olha só, a gente já está em 2020. Então, em 2008 eu já lia sobre esse assunto aqui. Então, não foi de uma hora para outra, ok? É porque aqui não vai focar, mas eu vou tentar aqui mostrar a vocês se ela vai aqui pegar. Eu acho que a câmera... Cadê? Deixa eu colocar aqui meu dedo. Aqui, onde está aqui o meu dedo. É porque a câmera do meu celular, gente, é horrível. Não dá para focar não. Mas é 2008, ok? Então, pessoal, não é de hoje que eu venho lendo, que eu venho estudando para aprender sobre esses movimentos que está aqui em nosso meio e que você ou eu, qualquer um que não tem conhecimento sobre o que eles manifestam, o que eles pregam, corre um grande perigo de estar no local onde está colocando você cada vez mais longe de Deus, ok? Então aqui foi um material que eu consultei para a gente começar aqui essa nossa brincadeira. E eu esqueci de marcar, eu não sei aqui quanto tempo aqui já vai, meu Deus do céu, para não ficar muito longo e não ficar exaustivo, ok? Então, como é muita coisa para a gente falar, eu creio que apenas em uma aula não dá para a gente, aula ou live, como você queira chamar,
para a gente esboçar tudo que a gente precisa saber sobre o Espiritismo. Se o Espiritismo realmente é um movimento que pode ser chamado de movimento cristão. Até porque eles, os adeptos do Espiritismo, eles mesmo por si só se intitulam cristãos, ok? Eu fiz aqui apenas um pequeno resumo do que a gente vai ver no decorrer das lives sobre o Espiritismo. Eu creio que vai ser essa e de hoje a 8 a gente vai ter que fazer outra de novo. Eu não sei se vai ser de hoje a 8, de hoje a 15, mas vai ter uma segunda parte porque é muita coisa. Eu quero passar tintim por tintim para que você fique expert no assunto, ok? Quero aqui mandar um abraço para o grande maestro Lulinha que está aqui nos assistindo. Lulinha, qualquer coisa aí tu meta a tesoura daí, viu, abençoado? Deus te abençoe, meu irmão. Então vamos lá. O que é que a gente vai observar e vai ver aqui hoje sobre o Espiritismo? A gente vai aqui para menos fazer um pequeno resumo histórico do que é o Espiritismo. A gente vai ver como foi que surgiu, ou quando surgiu, esses fenômenos estranhos. E a gente vai consultar aqui no manual apologético. Então, esse manual que eu mostrei aqui para vocês aqui, ó, ele vai mostrar aqui, ó, quando se deu o surgimento desses fenômenos sobrenaturais. A gente vai ver também como foi que se expandiu o Espiritismo. Ele teve o seu pontapé inicial lá em 1804, olha só, 1804. De lá para cá, qual foi assim, o que levou eles a chegar aqui hoje? Como se expandiram e como cresceram tão rapidamente? E o Espiritismo também, meus irmãos, ele, dentro do Espiritismo, há tipo, eu vou aqui chamar de castas, mas não é castas. Porque castas vem do hinduísmo, que é uma forma deles se dividir, a sua subdivisão. Então o Espiritismo, ele não tem apenas uma corrente de pensamento, ok? Ele tem algumas vertentes que seguem ali uma linha baseada num eixo central, mas que ele se ramifica para outras áreas. Então o Espiritismo, ele tem a divisão, ele é chamado de Espiritismo comum, é uma de suas vertentes. Tem outra vertente chamada de Baixo Espiritismo. Tem outra vertente chamada de Espiritismo científico. E tem outra vertente chamada de Espiritismo kardecista. E esse kardecista que aqui foi o foco para dar o pontapé da sua expansão pelo mundo todo. O que é que o Espiritismo fala sobre reencarnação? Como é que eles veem o processo da reencarnação? Que a princípio a reencarnação não é uma ideia da Bíblia, ok? Você tem que colocar isso em mente. A palavra reencarnação nem sequer existe ou é mencionada na Bíblia. Lembra que eu falei para você detectar determinado segmento, é só você avaliar o que eles falam sobre. Eu vou ficar repetindo isso o tempo todo. O que eles falam sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre a Bíblia. Então, qual é o conceito que eles defendem sobre reencarnação? O que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto, né? Aí dentro desse assunto aqui da reencarnação, eles vão usar textos bíblicos para sustentar as suas ideias com relação à reencarnação. Então ele usa aqui várias questões, por exemplo, como a questão do próprio João Batista. Eles dizem que João Batista, na verdade, era a reencarnação de Elias. Será que realmente era isso mesmo? Será que realmente João Batista era o Elias reencarnado? Será que isso corrobora com o que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Então, para a questão que eles também aqui levam em consideração, que é uma das doutrinas também carro-chefe deles, que é chamado de mediunidade, que é a comunicação com os mortos. Que o nome técnico utilizado para isso é chamado de necromancia. Gente, vocês não se espantem, mas aqui eu vou utilizar às vezes alguns nomes, algumas nomenclaturas ou terminologias que eles utilizam, que para vocês aqui, vocês vão saber o que é isso, né? Por exemplo, você sabe o que é necromancia? É o ato de uma pessoa se comunicar com os mortos através de um médium. Então é chamado
A pessoa que faz esse tipo, né, de intermédio, vamos assim dizer, entre os vivos e os mortos, é um médium, certo? E essa ação que ele dizem eles, mas isso é um nome que é dado para se definir essa ação deles, é chamado de necromancia, tá ok? Então, para validar esse tipo de aspecto, esse tipo de ensinamento que eles utilizam, eles tiram isso dizendo que a Bíblia dá suporte para esse tipo de prática. E o evento que eles utilizam na Bíblia é o evento de Saul lá com a pitonisa de Endor, com aquela bruxa lá de Endor. Eu vou usar a palavra bruxa que fica melhor para você entender, já que você não conhece alguns termos técnicos teológicos, para você não ficar tão embananado, ok? Então eu vou usar algumas palavras no nosso linguajar comum, uma bruxa, ok? Então eles utilizam essa passagem para fundamentar e validar que se pode haver realmente esse tipo de comunicação. Outra coisa também que é muito interessante, eu coloquei aqui, ó, que é outro ensino também do Espiritismo, que é o Espiritismo e suas complexas doutrinas com relação a, que é aquilo que eu falei. Então, eles têm um ensinamento muito complexo, uma visão sobre Deus que é muito complexa e muito difícil de discernir. Que muitas vezes até eles mesmos ficam perdidos e não sabem como se achar entre si. Cristo, Espírito Santo, a palavra e muito mais outras coisas sobre isso aí. Por exemplo, o que é que eles acham sobre a expiação? Expiação aqui é o ato, né, do pagamento do pecado. É o derramamento do sangue, né? Então, o ato expiatório, onde Cristo, né, foi ali o Cordeiro de Deus, como o próprio João Batista falou, né, que tira o pecado. Então, Cristo foi tido ali como a oferta de expiação, sacrifício, né, ali para trazer de volta o homem à posição central junto com Deus. Então, o que é que eles acham sobre a queda? O que foi que motivou a queda de Adão? Lá no início, na primeira formação do ser humano. Outra coisa interessante, o que é que o Espiritismo fala sobre o inferno? O que é o inferno para o Espiritismo? Logo de cara, eles não creem. Não existe inferno. Rapaz, isso era tão bom se fosse verdade, né? Interessante. Mas interessante que o próprio Jesus, olha como eles são cínicos. Eles são sagazes na exposição das suas doutrinas complexas, que ele consegue induzir e arrastar várias pessoas incautas que não têm conhecimento. Ok? Eles dizem que o inferno não existe. Porém, o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus... Gente, quando eu olho para cá, é porque eu também estou me comunicando aqui com o pessoal no Facebook e eu respondo aqui ao pessoal, tá ok? Aqui está sendo gravado pelo celular e aqui está meu notebook com o Face aberto, que eu estou aqui também interagindo com o pessoal. Então, ou seja, o que é o inferno? Não existe. É uma coisa abstrata da mente do homem, ok? Isso é o que eles alegam. Mas é interessante que o próprio Jesus, nosso Senhor, lá em Mateus, capítulo 25, se não me engano, ou capítulo 23, ele diz que o inferno foi preparado para os anjos, ou para o diabo e os seus anjos. Olha que coisa interessante, pode conferir lá. Depois eu vou mostrar a referência correta, ok? Mas o próprio Jesus falou que o inferno ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Aí chega essa turma e diz que o inferno não existe. Ou seja, chamando Jesus de mentiroso. Por quê? Porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado. Ok? E o que é que o Espiritismo fala com relação à igreja? Qual é o conceito que eles têm com relação à igreja? Então, pessoal, tá vendo? É muita coisa. Isso aqui é porque é um resumo, porque eu mostrei aqui a vocês muito material, que na verdade, olha só para cá, ó. Tem esse material, poxa caramba, tá balançando, fica ruim. É muito material de confiança, ok? Não são aqui materiais que vão deturpar a verdade sobre esse assunto, mas que vale a pena você conferir, ok? Então hoje, como eu esqueci de marcar, que eu sempre boto para marcar aqui o tempo, eu não marquei o tempo, eu não sei se já está com meia hora. Lulinha, meu amado, você que está aí acompanhando, tá marcando quanto tempo aí esse vídeo? Já vai em quanto tempo? Se tu puder colocar aí, abençoado, em nome de Jesus. Então, gente, como eu falei,
Vamos ver aqui a origem. Olha só, eu vou ler aqui algumas coisas nesse livrinho aqui, tá ok? Eu vou ler aqui nele. Vamos ver o que é que esse autor aqui fala sobre a origem do espiritismo. E depois a gente vai e lê um pouco com esse outro autor e vamos ver o que é que esse aqui diverge desse. Vamos ver se eles vão muito longe um do outro ou se eles têm plena concordância, ok? Agora, o que eu vou ler aqui você vai se surpreender. Só aqui na origem, na história dos caras, você já vai ver que é uma farsa total, o espiritismo hoje em dia. 25 minutos, maravilha, valeu, muito obrigado, Lulinha, um abraço para tu, abençoado. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. É que esse meu celular, só a misericórdia, cara. Olha aí, ó, a origem, tá ok? Eu vou aqui ler, escuta bem aí, olha como foi que começou essa bagaça. Eu quero aqui falar para vocês também que na minha família tem pessoas que são espíritas, né? Inclusive, se o senhor estiver assistindo, viu? Não se chateie não, mas eu não tô aqui para tapar o sol com a peneira. Se ficar com raiva, vá orar aí e me perdoar, viu? Olha aqui minha camisa, ó. 70 vezes 7, tem que perdoar. Se você é um espírita fiel no amor e na caridade, como vocês estão falando, você tem que perdoar. Olha, escuta só o que é a origem do espiritismo. Olha só. O espiritismo, ou invocação dos espíritos, ó, através do transe mediúnico, ó, é uma prática antiguíssima. Ó. Os sumérios, na região da Mesopotâmia, por volta ó, do 4º milênio, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, ó, já desenvolviam um ritual, ó, onde as pessoas que se dedicavam à vida religiosa nos templos alcançavam, olha só, estados alterados de consciência, objetivando manter contatos com deuses pagãos. Então, se você observar bem aí, ó, a origem não é de agora, cara. Isso aí já vem de 4.000 anos atrás, né? Em alguns materiais, como esse mesmo aqui falou, né, ele já relata que a primeira sessão espírita ocorreu ali no Jardim do Éden, já na formação do homem, lá em Gênesis, no capítulo 3. Ali já começou a primeira sessão mediúnica, ok? Mas como nós vimos aqui, ó, ela é de 4.000 anos atrás. Aí como a gente de Cristo, como Cristo é o divisor, né, da questão da idade, do tempo, né? Tem antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de Cristo, 4.000 anos, olha como é longe, já começou as primeiras pinceladas. E de Cristo para cá, já tem 2.000 anos, então a gente soma um total de 6.000 anos dessa origem maligna ter surgido aqui nessa terra que papai criou. Vamos ver aqui agora, olha só, a história, ok? Eu li só um pedacinho aqui da origem para não ficar muito monótono, certo? Mas vamos ver a história do espiritismo moderno. Esse que você e eu vemos aqui hoje no dia a dia, ok? Olha só, escuta bem. É bom você frisar, se você quiser anotar aí, é bom algumas datas que é importantíssimo você ter isso em mente. Porque até se você tiver com dúvida do que eu estou aqui falando não bate, hoje em dia, irmãos, as redes sociais, a internet, ela tá para todo mundo. Só não tem internet que não quer. Você pode conferir as informações, pesquise, vá no Google, bote lá. Se eu estiver mentindo, você vem aqui e rebate aqui essas verdades que eu estou aqui falando para você, tá ok? Então vamos lá, a história do espiritismo. Eu me refiro a esse espiritismo agora, século XX, tá ok? Não dá para falar agora não, viu, abençoado? Em nome de Jesus. Vamos lá, olha só. A história do espiritismo moderno começou nos Estados Unidos, ó, com as jovens irmãs. Duas irmãzinhas. Uma chamada Margaret e a outra Catherine, ou Kate, da família Fox. Olha só. Conhecidas ó, como Meg e Kate, ó, nascidas em Weed Valley, estado de Nova York, ó, no ano de 1848. Note bem essa data, porque isso aí vai ter de muita importância, que eu vou ler aqui outra parte, quando elas morreram, certo? Então, começou esse movimento conhecido hoje, certo? O espiritismo, as suas raízes
para esse novo movimento agora em 1848. Bom, se a gente for ler a história do Espiritismo, por exemplo, neste manual aqui, ok, eu gosto de mostrar, o autor aqui, ele já colocou a data de 1847, um ano antes. Então, essas datas elas podem ser não exatas, vamos botar aqui como idades médias, ok? Não exatas, porque um autor ele pode variar dependendo da fonte a qual ele consultou para formular aqui a sua tese, ok? Então eu vou mostrar de novo esse livretozinho aqui, olha só, o autor aqui, a fonte que ele consultou, datou do seu surgimento, a história do espiritismo, em 1848 com essas duas joinhas, duas meninas, ok? Olha, antes delas, outras pessoas tiveram algumas experiências. Olha só, algumas pessoas antes dessas duas tiveram algumas experiências, mas que não tem como serem comprovadas, não tem como serem tidas como verdadeiras. Vamos lá? Olha só. Na Europa e em outros países, como a Alemanha, né? Na Alemanha não, o alemão. Então teve essas outras pessoas que começaram com esse movimento, esse surgimento, né? Antes dessas duas, na Europa. Mas já na Alemanha, um cara aqui chamado aqui, um alemão chamado Francis Mesmer. Olha o nome do cara, Francis Mesmer. Né, o espanhol Gerard Encausse, ou seja, aqui está dando nome de outras pessoas que muito antes dessas duas já tinham essas ideias e já estavam se espalhando por toda a Europa, ok? O mais conhecido, antes dessas duas figuras que a gente vai ler aqui a história delas, teve aqui um cara chamado Papus, né, Teve também aqui outro cara, um cara belga chamado Alexandre David Nieuwer. Se você observar, toda vez na história que tem fatos que foram fatos horríveis, sempre tem uma bexiga de um Alexandre. Nunca vi não, pelo amor de Deus. Não. Se você for ler na Bíblia, lá em 1 Timóteo, lá tem um tal de um Alexandre que estava perturbando Paulo. Rapaz, que nomezinho esse meio, é complicado, né? Então, olha só. O belga Alexandre David Nieuwer. E o sueco Emanuel Swedenborg. Olha, o nome do cara é topado, né? Parece mais Schwarzenegger, mas não é. É Swedenborg. Entretanto, agora escuta bem aqui, A prática do espiritismo, como a conhecemos hoje, ok? Ganhou impulso e expandiu-se pelo mundo graças a quem? Quem foi o cara que foi a bola de ouro para expandir essa mazela? Olha só, o nome do cara é Leon Hippolyte Denisart Rivail. Nome da poxa o nome do cara, viu, meu? Olha, Leon Hippolyte Denisart Rivail. Que ele ficou conhecido como quem? Allan Kardec. Mas o nome dele não é Allan Kardec. Allan Kardec é um nome falso. Logo de cara aqui, certo? Mas o nome foi esse cara aí, pseudo Allan Kardec, que foi o carro-chefe para impulsionar essa obra maligna pela Europa e chegar até aqui ao Brasil, na América do Sul. Vamos lá. Olha, conhecido como Allan Kardec, ele reuniu, agora esse cara era um cara muito inteligente. Olha só a ideia do cara. Ele reuniu todas as informações possíveis sobre o assunto e organizou um código até hoje utilizado como regra de fé e prática pelos kardecistas. Então ele passou anos antes de se adequar e sistematizar, ok? Pronto. Assim como Agostinho de Hipona, no século V, né, da era cristã, ele sistematizou a teologia, assim como o grande reformador Calvino sistematizou as doutrinas reformadas, não da reforma, mas reformadas, ok? Assim, por exemplo, como um grande erudito também, chamado Scofield, né? Darby Nelson, né? Que foi o cara que publicou a Bíblia de Estudo Scofield, né?
Mas cuidado, não é Darwin do evolucionismo não, viu? É outro camarada. Então, o Allan Kardec, ele foi o cara que sistematizou, codificou, segundo ele, essas ações sobrenaturais por toda a Europa, e aí ele foi o cara que deu o pontapé inicial para essa mazela chegar até aqui. Olha só, vamos agora ver, vocês viram lá que eu falei aqui que o pontapé inicial foi por essas duas irmãs em 1848, mas antes dela tiveram esses pseudos aí falsários, né? Que possivelmente foi dos quais esse cara Allan Kardec pegou o material deles, juntou e aí, pum, estourou a bomba aqui no mundo, ok? Olha só, vamos ver aqui mais sobre as irmãs Fox. Você vai se surpreender com o fim e a técnica que essas mulheres, essas meninas, elas desenvolveram. É algo surpreendente. Olha só, as irmãs Meg e Kate, ó, a bem da verdade, elas entraram involuntariamente para a história do espiritismo moderno. Olha só, tudo começou com uma brincadeira. Aqui o autor colocou como brincadeira, ok? Mas a gente vai ver mais para frente, ó. Entre ambas, elas estavam brincando quando o quê? Quando ainda não eram meninas, ó, de 9 e 10 anos, pequenininhas. Esse autor aqui, ele acrescenta que elas tinham entre 12 e 11, aqui entre 9 e 10. Aqui eu vou repetir, a questão de datas e idades, elas podem ser um pouco divergentes, ok? Olha só, aproveitando, olha só, olha que interessante, elas foram bem espertas, ó. Aproveitando a oportunidade, ó, do aparecimento de estranhos barulhos ouvidos durante a noite, ó, na casa em que moravam, aliado ao boato, ó, de que um homem havia sido assassinado e sepultado, ó, na adega que ficava no porão da residência. Olha que interessante, vem lá. Elas inventaram uma maneira de provocar ruídos com os dedos, ó, dos pés. Cara, quem foi que já conseguiu dizer que alguém na face da Terra... É claro que pode ter, né? Tem pessoas que nascem com essa deficiência, né? E elas fazem tudo com os pés. Tem até pessoas, você vê aí no Facebook, pessoas que desenham, que trocam fraldas, faz tudo com os pés. Mas essas aqui, ó, elas conseguiam fazer isso aqui, ó, com os dedos do pé. Olha que coisa interessante. Lá na frente você vai ver que onda, cara. Olha, cadê? Ó, e começaram uma farsa. Ó, que foi, ó, muito além do que elas podiam imaginar. Então uma coisa que era brincadeira, ela saiu da área, do campo da esfera da brincadeira e passou para um algo mais realista e maior. Ok? Olha só, ó. Uma delas, olha como surgiu aqui essa ideia maligna. Olha só. Uma delas, ó, fazia perguntas ao suposto espírito e a outra respondia com o estralar dos dedos. É interessante. Era uma falando com esse suposto, né, fantasma ou espírito, né, do cara que morreu e foi enterrado lá na adega. Ela fazia uma pergunta e se era sim ou não, era a quantidade de estalados com os pés, se era sim ou se era não. Olha que viagem, meu irmão, olha que viagem. Vê que coisa interessante, ó. Elas não só inventaram isso, ó, mas também elas desenvolveram um truque para movimentar e levitar a mesa, ó, sem que as pessoas percebessem o engodo. A mulher era mágica, meu irmão, era muita viagem. Olha só. Naquela época havia um interesse muito grande pelos fenômenos sobrenaturais. Como as pessoas, ó, atribuíam um barulho inexplicável na casa dos Fox ao fantasma do homem assassinado, não causou espanto, ó, a rapidez com que correu a notícia de que as meninas estavam falando com o morto. Se tem uma coisa que o pessoal gosta disso, pô, notícia ruim se espalha rapidamente.
Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. Uma notícia boa daqui para que ela venha chegar no objetivo ao qual ela foi proposta para chegar, já perdeu até a graça, né? Mas notícia ruim, se você falar aqui, meu irmão, e agora com esse advento das redes sociais, é a época do fake news, né? Chega rapidamente. Olha só. Então, se espalhou rapidamente e não causou espanto, né? Como as notícias aumentaram, falando que logo grande número de pessoas aglomeravam-se no interior para presenciar um inusitado acontecimento. Então começou a chamar pessoas. E uma pessoa curiosa, uma pessoa que está passando por problemas, né, de questão como é que eu falei, psíquicos, né? Ela está sujeita a aceitar, para até aliviar a sua dor, ela está sujeita a aceitar qualquer tipo de solução para o seu problema. É isso que o Espiritismo, em sua grande doutrina, pretende passar para os seus adeptos, tirar você dessa área de sofrimento, seja lá qual for o meio, desde que você esteja aceitando e se alegre com as informações que você recebe para lhe acalmar, não estão nem aí com a verdade, ok? Então isso aqui foi o que estava acontecendo. Lembra da data? 1848. Agora vê só uma coisa interessante. Você vai se surpreender com o final dessas duas mulheres. O povo crédulo, o povo estava acreditando em tudo, cara. E Simplório encarregou-se de espalhar a notícia para além das fronteiras regionais. A fofoca se espalhou, fazendo crescer a fama de Meg e de Kate. Quando ambas já eram conhecidas, a família se mudou para outra cidade e a brincadeira continuou. Elas começaram a crescer o ego, ficarem famosas com isso aí. E onde elas ficavam, onde elas moravam, já não suportavam mais. Aqui eu estou aqui colocando que aqui ele não colocou, mas aqui outro autor, ele dá essa explicação do motivo delas terem se mudado. Muitas pessoas começaram a se aglomerar a ponto de o espaço lá não caber mais, então eles tinham que se mudar e espalhar cada vez mais essa doutrina falsa. Mais tarde, residindo em Nova York, as irmãs Fox agora começa o que estava começando a subir como uma grande descoberta daquela época, os degraus agora, como não é dar a vontade, isso ia contra a vontade de Deus, isso vai contra o que o cristianismo verdadeiro ensina, começa a decadência e aí ela começa a cair. Você vai se surpreender com o final. Olha só. Mais tarde, residindo em Nova York, as irmãs Fox encheram-se de vaidade ao ver o grande número de pessoas que as procuravam. Sofisticaram um método de trabalho, contando com a ajuda da irmã mais velha, que se tornou empresária de ambas. Isso parece familiar hoje em dia com muitas questões que envolvem a igreja. Não é lamentável, mas isso é muito familiar, não é muito familiar? Por isso que eu te digo, se pegue a palavra de Deus. Mas é muito familiar. Não se chateie por ter colocado dessa maneira, ok? Mas vamos lá, olha só. A irmã mais velha se tornou empresária porque começou a rolar isso aqui, olha só. Ao se profissionalizarem, chamaram a atenção da grande imprensa norte-americana. E os Estados Unidos não viu, aí já sabe, caiu lá um negócio bomba. Não sei porquê, olha só. Veja só, agora escute essa. 6 anos depois, o espiritismo praticado pelas jovens chegava à Europa através de pessoas que também se consideravam médiums. Eu também sou. Vê que falsária da poxa, né? Aí começou a atingir a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha. Foram os primeiros países europeus a conhecerem a nova fenomenologia. Aí vai começar agora o negócio a ficar diferente. Vamos continuar? Eu falei que a gente vai ler bastante, mas é bom para que você tenha conteúdo sobre a origem
dessa seita maligna que é o espiritismo. Viu? Olha só, os espíritas chegaram fazendo as mesas levantarem-se e moviam-nos em todas as direções. Olha só, perguntas eram respondidas pelos mortos. Isso é o que eles atribuem, que eles dizem, certo? Alimentando a euforia dos crédulos. Tá vendo aí? Então eles respondem, eles dizem aquilo que você quer ouvir. Ó. E incautos, 1887. Foi 1848. Já estamos em 1887, ok? Olha lá. As bancas de jornais e livrarias americanas estavam abarrotadas de literatura. O negócio bombou. Ou seja, por que foi que a imprensa caiu em cima? Porque a imprensa viu que isso aí poderia trazer fins lucrativos para a imprensa. E quem é que não vai querer divulgar um negócio desse? Se vai dar retorno. Olha só, vamos lá. Ó, abordando o assunto pelos mais diversos ângulos. Entendeu o que ele quis dizer aqui? Então ele não só se preocupou, a imprensa não só se preocupou em divulgar ou difundir esse novo surgimento aqui, que ele chamou aqui de surgimento fora do comum, sobrenatural, mas não só divulgar ele em seu estado simples, mas difundiu as suas várias ramificações. Agora, olha que coisa aqui interessante, ó. Em 1800... É isso mesmo. Em 1888, um ano depois, já depois de 30 anos de ter iniciado lá em 1848, né, ó, aquela aparente e inocente brincadeira, as irmãs Fox, ó, elas vieram a público, depois de 30 anos, escuta o que foi que essas duas miseráveis disseram. Depois de 30 anos, elas vieram a público para desmentir os fenômenos. É brincadeira uma coisa dessa, né, velho? 30 anos enganando o povo e depois as duas caras de pau, elas tiveram a coragem de vir a público para desmentir tudo aquilo que elas tinham criado. Agora vá perguntar a um espírita se 40 anos, né? É aqui que eu falei aqui, né? Que ele pode aqui ter a variação de idades, ok? Vieram desmentir. Eita, que fugiu aqui. Lulinha, fugiu aqui meu raciocínio. Não, voltando, sim. Vá perguntar a um espírita se ele tem conhecimento disso aqui. E se ele tiver, ele vai dizer que é mentira. Ele vai desmentir. Porque é claro que ele não vai passar por baixo, ok? Então, olha só. Cadê aqui? Não, mas é isso mesmo, Lulinha. Dá 30. Sabe por que dá 30? Porque elas, em 1948, foi quando surgiu, ok? Né? E aí elas vinham já em 1958, né? Depois de... Elas tinham entre 9 e 12 anos, né? Então, isso aí vai arredondar para 40 anos, como você bem colocou aí, ok? Mas escuta só o que é que vai acontecer. Vai ser coisa pior ainda. Olha só. Elas explicaram como tudo aconteceu. E enfatizando, ó, que não passara de uma farsa. Já pensou, cara? Você viver por 40 anos crendo em uma questão ali que você paga a vida por aquilo ali, e no final das contas, o autor daquilo ali chegar para você e dizer assim, olha, aquilo ali que eu botei foi tudo mentira. Era tudo eu para tirar onda com vocês, só para enganar vocês e ganhar dinheiro. Meu irmão, que coisa complicada. Não é interessante? Olha só. Entretanto, infelizmente, mesmo ela dando esses depoimentos, dizendo que era mentira, ó, entretanto, já era tarde demais. Por quê? O movimento havia crescido de tal maneira que foi impossível deter a sua marcha. Em outras palavras, irmãos, sabe o que eu quero dizer aqui para você? Que uma mentira, por tanto ser repetida e tentado forçar ela a ser uma verdade, lá na frente elas passam a ser uma verdade e você não consegue mais perceber que é uma mentira. Não é interessante? Foi isso que aconteceu. Os adeptos ficaram tão ligados, tão cauterizados, que não aceitavam aquilo ali que era mentira.
Elas eram que estavam tentando disfarçar, mas elas que eram as autoras originais do movimento, elas chegaram assim, é mentira, foi mentira, cara. Olha só. Além do mais, ó, havia aplicado e ganhado milhares de dólares com a história, pouco importando se ela fosse verdadeira ou falsa. Que coisa interessante. Então, para os que não aceitavam que isso era mentira, que era verdade, como estava rolando muito dinheiro, para essas pessoas pouco mais importava se era verdade ou mentira. Então, o que vale era isso aqui. Olha como isso é perigoso. Okay? Olha só. As vidas de Meg e Kate, ó, foram cheias de altos e baixos. Ó, nenhuma delas conheceu a paz e a felicidade. Não é sério isso? Nenhuma delas teve paz ou felicidade. Vá perguntar a um espírito se eles têm isso, eles vão dizer que tem. Mas as próprias autoras vão dizer que isso é mentira. Então quem está com a verdade? As autoras principais, as originais, ou esse povo de hoje em dia, do espiritismo? Quem está com a verdade dos dois? Olha só. Ainda ó, muito novas, perderam-se no alcoolismo. Olha, cana, cachaça, nada. Ó, que acabou ó, por matá-las. Uma em 1892 morreu de cana e a outra morreu no ano seguinte. Ó, além das irmãs Fox, outros nomes contribuíram bastante para a expansão do espiritismo moderno. Entre eles, ó, de novo, aqui já é outro Alexandre, ó, Alexandre Cagliostro. Alexandre Cagliostro, olha o nome do cara. E Eliphas Levi. Olha o que aconteceu também com esses camaradas, ó. O primeiro, esse primeiro cara aqui, o primeiro Alexandre aqui, ó, que continuou com esse movimento levando à frente, ele assombrou Paris com a prática do ocultismo das mais diferentes formas, desde da necromancia até a oniromancia. Você sabe o que significa a palavra oniromancia? A oniromancia é aquele vidente que ele adivinha o seu futuro através dos seus sonhos. Você tem um sonho que você ficou perturbado, não entendeu, não sabe o que foi, você conta para esse cara ele vai relatar, destrinchar tudo como é que foi e vai dizer que isso vai acontecer no futuro. E tem gente que cai numa balela dessa, cara. Isso é falta de cacete, um cacete bom nesse povo para aprender. É falta, só pode. Decorou o nome aí, oniromancia e necromancia, como eu já expliquei lá no início, é a comunicação com os mortos. Esse cara abalou, surpreendeu Paris. Esse outro cara aqui, o segundo nome dele, ó, Eliphas Levi. Ó, ele tornou-se bastante conhecido pela prática do curandeirismo e por pertencer a uma família de judeus, fundadores de sociedades secretas. Ok, irmãos? Eu li nesse pequeno aqui livreto, apesar de não ser um livreto, que ele é grossinho pra caramba, o relato desse autor sobre a origem do espiritismo, como foi que esse autor aí colocou, ok? Agora veja só, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tô com esse manual aqui agora, aqui o relato da origem, ele é pequenininho, vamos ver se ele vai variar muito da posição que aquele cara ali falou. Olha só, eu tô aqui na página 198, que esse livro aqui é muito grosso, mas deixa eu ver se dá para focar, não vai dar para focar não, dá, ó, aí ó, o pseudo Allan Kardec. E olha aí, vê se vai focar. Ó. Como tudo começou, ok? Olha a coisa aqui interessante. Vamos ver se vai bater aqui as ideias, certo? Agora aqui tem um relato interessante das próprias irmãs que ali não foi relatado. Por isso que eu quero ler em um, ler em outro, para você ver que ambos os autores, eles corroboram, eles chegam a um senso comum verdadeiro, ok? Olha só. A coluna vertebral do espiritismo é a comunicação com os mortos, a necromancia, ó, que exige uma crença na reencarnação. A doutrina da reencarnação também chama de transmigração da alma. É muito antiga.
Ó, vem desde o hinduísmo, passando pela Grécia Antiga. O próprio Pitágoras, que era um filósofo da época, do ano 600 a.C., ele era adepto desse tipo de filosofia e ciência religiosa, ok? Ó, apesar de sua antiguidade, ó, o espiritismo moderno, que a gente vem aqui falando que é esse de hoje, ó, marca seu início em 1848. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui meu dedo, ó. 1848. Tá vendo aí que bate aqui as datas? Aquilo ali ficou entre 48 e 47. Eles têm essa idade média aí, ok? Ó, começou em Reidsville, na região de Nova York, nos Estados Unidos, certo? Regiãozinha pequenininha. As irmãs Margaret, ó, na época com 12 anos de idade, e Catherine Fox, lá aquele autor ali colocou entre 9 e 10. Aqui 12 anos, tá uma idade aí batendo aí legal, aí uma tanta diferença, ok? Ó. Afirmaram, ó, ver mesas girando e ouvindo pancadas na casa. Faziam perguntas, ó, e essas eram respondidas mediante, ó, estalido de dedos. Tá vendo que bate também aqui esse autor? Elas tiveram a sensação de estar se comunicando, ó, com um mundo invisível. Isso chamou a atenção de muita gente. Logo, ó, estas práticas começaram a se espalhar. Elas se tornaram médiums e percorreram a Europa, ó, difundindo a comunicação com os mortos. Está vendo que a gente viu aquilo que o outro autor fala? Depois, elas mesmas contaram que tudo isso era coisa de vivos e não dos mortos. Aí, eu estou aqui falando. Não é Alexandre, não. Ó. Ela também vieram aqui e disseram, era mentira. Não eram os mortos, não eram os próprios vivos que estavam falando com a gente. Foi, ó, na academia de música. Olha, Lulinha, academia de música, Lulinha. Qual foi a tua academia, Lulinha? Pelo amor de Deus, viu, Lulinha? Olha. Olha só. Foi na academia de música de Nova York, ó, que Margaret, ó, em 1888, a mesma data lá, lembra lá? Ó, contou que os ruídos eram por quê? Então, isso aqui, ó. Como foi que a gente viu lá que era instalado dos pés, certo? Dos pés. Mas como foi? Como é essa ideia? Como é que foi esse negócio aí, ó? Ela mesma é quem vai dar testemunho da mentira. Olha só, vê só, ó. Desde os seus 7 anos de idade, essa informação esse outro autor não passou. Esse autor aqui, ó. Ok? Esse autor aqui não passou. Então essa mocinha, desde os 7 anos, né, ó, aproximadamente, ó, aprendeu a deslocar. Veja que coisa interessante, ó, a deslocar maçãs. Ó, agora vê a faça. Puxadas, ó, por fios cobertos com papel para assustar a sobrinha. Uma coisinha pequenininha, uma puxadinha pequenininha, essa assusta com qualquer coisa, gente. Então ela já tinha essa experiência e foi aperfeiçoando, creio eu. E é claro que foi, ó. A mãe foi enganada pela aparente imobilidade, ó, da filha e atribuiu, ó, os sons a um espírito. Ou seja, a moleca mesmo, ela ficou tão expert que ela conseguia, através desse cordãozinho, a gente, como ela mesmo aqui falou, mas ela fazia um movimento tão peculiar que as pessoas, ao olharem para ela, não conseguiam ver nela movimento algum. Então aí dava a entender que o tal objeto estava sendo movido por supostos espíritos. A gente vê muito isso aí em Hollywood, né? Nos filmes, no cinema. A própria mãe se assustou. A mãe presenciava e não via um movimento sequer da própria filha a puxar esse cordão. Olha só. A mãe foi enganada, né? Tudo mais, ó. Essa retratação, ó, foi publicada. Então, isso aqui que eu estou lendo aqui, ó, foram depoimentos da própria irmã Fox. Aqui é depoimento dela. E isso que ela está aqui falando, ó, ela não só foi nessa escola de música, como isso foi publicado em um jornal muito importante daquela época, ok? Essa matéria, né, ela mostrando a verdade, que era tudo mentira, foi publicado, ó, em 24 de setembro de 1888 no New York Herald. É o nome de uma empresa ou de um jornal daquela época lá, certo? Agora veja que coisa interessante o depoimento delas. Margaret, ó, demonstrou na presença de todos a técnica
que havia aprendido ainda muito nova, como aqui relatou ela mesma, com 7 anos de idade, de provocar, olha a coisa interessante, ó, estalidos, isso aqui, ó, com os dedos do pé. Rapaz, consegui fazer isso com o pé, é interessante demais, né? Olha, o jornal World de Nova York, ó, diz, ó, que no dia 21 de outubro de 1888, Margaret, ela deu uma demonstração desses estalidos. Olha que coisa interessante, cara, né? Ó, então tá vendo que o espiritismo é uma farsa. É charlatanismo. Espírita, não se chateie não. Vá buscar conhecer no que realmente você está professando, viu? Não fique com raiva não. No finalzinho aqui eu quero falar aqui algo interessante. Então, essa matéria que eu vou ler aqui, ó, foi publicada no jornal, certo? De 1888. Olha o depoimento da irmã Margaret. Ela desmentindo toda essa farsa. Olha só. Um simples tamborete ou mesinha de madeira, aquele tamborete pequenininho, né, ó, descansado, ó, sobre 4 pés curtos, tá vendo que era um tamborete pequeno, ó, e tendo, ó, as propriedades de uma caixa de ressonância, eu acho que uma caixa acústica ou uma caixa de microfone, não sei, né, ó, foi colocado diante dela. Então o tamborete lá e a caixa para captar esse dos pés, foi colocado ali pertinho, ó. Tirando o calçado, colocou o pé direito sobre esta mesinha. Os assistentes pareciam, ó, conter a respiração. Silêncio total no auditório. E esse grande silêncio, ó, foi recompensado por uma série de estalidos breves e sonoros. Cara, que impressionante. Foi descoberto, foi desmontado toda a face e a própria dita cuja quem estava revelando. Olha só, os tais sons, ó, misteriosos que por mais de 40 anos têm assustado e desorientado centenas de milhares de pessoas, ó, em nosso país e na Europa. Agora veja só, para comprovar a veracidade dessa formação, um médico foi chamado para comprovar isso visivelmente através da ciência. Vamos ver, olha só. Uma comissão, ó, composta de 3 médicos convocados entre os assistentes, subiu então ao palco e, examinando, ó, o pé durante o som das pancadinhas, concordou sem hesitar que os sons, ó, eram produzidos pela ação da primeira junta do dedo grande do pé. Aqui, ó, isso aqui foi tirado de um livro chamado Grandes Verdades sobre o Espiritismo, né? Que esse livro aqui pegou essa fonte desse jornal que foi publicado no dia 21 de outubro de 1888. Então os próprios médicos foram lá e confirmaram a farsa mentirosa do espiritismo pelas próprias tutoras, né, que deu origem a esse espiritismo moderno, pós-moderno que nós temos aqui no dia de hoje, ok? Então, ó, gente, eu li aqui, nesse livro aqui, um pequeno pedaço, né, sobre a história. Mas aqui eu quero aqui ler a outra página, porque aqui eu falei nesse primeiro ali sobre o suposto Allan Kardec, né? Que o nome dele, desse cara, não é Allan Kardec, ele usurpou esse nome, certo? Olha só, aqui é pequenininho pra gente encerrar hoje, para não ficar muito grande o vídeo, certo? Então hoje a gente vai ficar com essa primeira parte sobre o surgimento, a sua história, como foi que surgiu toda essa falácia, ok? Olha só, a linha espírita mais conhecida hoje no Brasil é a kardecista, nome derivado de Allan Kardec. Então, devido a Allan Kardec, então, por isso que tem espiritismo kardecista, por causa da palavra Kardec, ó. Quando foi que esse cara apareceu, Allan Kardec? Allan Kardec não, o nome dele não é Allan Kardec. O cara que pegou o nome de Allan Kardec, quando foi que esse cara apareceu? 1804. 1804. Muito antes das duas irmãs. Lembra da idade delas?
1848. Aqui, ó, esse camarada, ele nasceu em 1804. Ali foi o seu nascimento, lógico, né? Olha só. O seu nome verdadeiro era Léon Hippolyte Denisard Rivail. Nome da poxa. Ó, agora vê só. Médico e professor francês. Tá vendo que o cara não era um Zé Ninguém? O cara tinha formação, o cara tinha intelecto. E é isso que muitas vezes é utilizado para englobar quem? As pessoas de pouco conhecimento. A fala bonita, a retórica bonita, o sermão bem preparado, ele consegue convencer aquele que não tem conhecimento. É por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 4, diz: o meu povo, o povo de Deus, foi destruído porque faltou conhecimento. Você é um cara sem conhecimento, você é engoldado por qualquer tipo de filosofia bem empregada. Esse cara era médico e professor, então ele tinha uma formação muito rica. Vamos continuar aqui, ó. Lançou o seu primeiro livro dos Espíritos em 1857, ok? Então ele nasceu em 1804, teve lá, vamos lá, suas formações até chegar em 1857, né? Então é só a gente aqui diminuir. 1857 menos 4, 1853. Ou seja, então ele tinha 53 anos quando lançou o seu primeiro livro. Por quê? Porque antes disso aí, ele teve que estudar para ter sua formação na medicina e como professor. E foi justamente nesse outro livro aqui, ó, que eu já vou aqui adiantar para vocês. Esse livro aqui fala que em sua época ele estava muito perturbado com a difusão de várias crenças religiosas e ele ficou muito perturbado com isso. Então ele resolveu fazer um apurado, como esse outro bem livro aqui falou, ó. Então ele passou anos apurando, buscando, conhecendo o que é isso, o que é aquilo, até chegar e ser engoldado e envolvido dentro do espiritismo. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Então depois desse período de busca, de conhecimento, de se envolver, de se deixar envolver, nesse livro aqui também, esse livro aqui, ó, ele fala que ele participava de várias sessões mediúnicas, buscando informação para se familiarizar, para poder se tornar um mestre nessa área. Não é verdade? Por exemplo, vai aqui, Lulinha, você é um cara que está aí nativo desde o comecinho, né? Para você, eu assisti a sua live lá com o João, cara, que maravilha, sua história é fenomenal, ok? Mas olha só, você para chegar onde você chegou, né? Você teve que consultar, você mesmo falou, anos de ralação, estudou bastante para chegar onde chegou e com certeza ainda deve chegar mais adiante. Você concorda comigo? Você teve que buscar informação, teve que ralar, noites de sono, queimando a pestana, cara, estudando para chegar onde chegou. Isso confere ou não confere? Depois você coloca a resposta aí nos comentários. Então foi o que esse cara aqui, né, Léon Hippolyte Denisard Rivail, ele teve que fazer. E aí ele foi envolvido e se deixou enredar por essa falsa religião, ok? Então olha só, então em 1857 ele lançou o seu primeiro livro chamado Livro dos Espíritos. Ó. Vê só, influenciado por um amigo, ó, passou a frequentar reuniões espíritas para ir cada vez mais se familiarizando, conhecendo, buscando novas informações, ó. E por fim tornou-se médium. Então quando foi que ele se tornou médium? 1858, um ano depois que escreveu o livro. Então ele já tinha o quê? Então com 54 anos de idade ele se tornou um médium top de linha, um mestre, um PhD, né? Um doutor, né, Lulinha? Lulinha, tu deve estar correndo atrás do doutorado. Vá em frente, meu irmão, você vai conseguir. Ok? Então foi o que esse cara fez aqui, meu irmão. Olha que coisa interessante, ó. Em 1858, ele organizou em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Adotou o nome Allan Kardec, ó, alegando, olha só, o seu nome na outra encarnação.
para aqui um pouquinho. Eu vou aqui adiantar uma questão interessante. Olha que coisa interessante. Ele alegou que na encarnação passada, o nome dele era Allan Kardec. Deixa eu dar aqui um detalhe para você que não conhece o Espiritismo. Uma das crenças fundamentais do Espiritismo é dizer, sabe o quê? Que você não tem memórias de nada da sua vida anterior. É uma doutrina que o Espiritismo ensina, que você não tem memórias da sua vida passada. Então, a própria doutrina deles já vai contra a origem do ensinamento do fundador do Espiritismo kardecista. Que ele disse que pegou esse nome porque era o nome dele na vida passada. Como? Se ele mesmo, nos seus livros, se você ler algum livro espírita, ele mesmo vai alegar que um espírita, na sua vida atual hoje, ele não tem memórias da sua vida passada. Olha que contradição. Isso aqui eu vou explicar mais bem aguçado nas próximas lives, ok? Eu falei que é muita coisa, então não dá pra gente explanar tudo sobre o espiritismo num dia só. Ok? Então, só aqui, o próprio fundador, lá na frente, nos livros que ele ia escrever, ele se contradisse. Ok? Olha a coisa interessante, ó. Pra gente aqui encerrar a nossa parte de hoje, ó. Antes mesmo da... Ó, ele morreu em 1869. Ele começou a sua vida prática da mediunidade, da necromancia, com 54 anos de idade. E ele morreu em 1869. Então, bora aqui. Cadê a Lulinha? Bom de conta. Mas dá pra gente fazer aqui rapidamente. Ele nasceu em 1804, certo? E lançou seu primeiro livro em 1857. 1858, ele se auto-intitula o primeiro médium formado, forma a sua escola, tem os seus adeptos e morreu em 1869. Aqui a conta ficou fácil. É só a gente reduzir 1804, né? E 1869. Então, 69 menos 4, 65. Então, ele faleceu com 65 anos de idade. Se as datas aqui baterem, segundo a perspectiva e a fonte de consulta que esse autor aqui pesquisou, ok? Então, ele começou sua carreira em... já vou nem dizer, 11 anos, 54, é isso mesmo. Então, ele teve apenas 11 anos ali para exercer essa função, né, mentirosa e contraditória, segundo ele mesmo deixa claro nos seus próprios livros, ok? Ó. Agora, vê que coisa interessante aqui, viu? E como foi que essa mazela chegou aqui no Brasil, gente? Tinha que ser aonde? Salvador, né? Os baianos me perdoem aí, mas ó, infelizmente aí foi lascou tudo aí, gente. Olha só. Antes mesmo da morte de Kardec, antes de Kardec morrer, ó. Olha o nome do camarada aqui, ó. Luiz Olímpio Teles de Menezes. Esse nome aqui, Menezes, é bem familiar, né, Lulinha? A gente que roda aqui de motáxi tem aquele centro espírita Bezerra de Menezes, lá por trás ali daquele bairro chique ali no Heliópolis, né, pro lado do Colégio 15, do Meridional pra lá, lembra? Olha aqui, ó, olha a origem, olha só. Luiz Olímpio Teles de Menezes, olha, fundou em Salvador, na Bahia, o primeiro centro espírita em 1865, ou seja, no mesmo ano da morte do miserável Allan Kardec, chega esse outro miséria aqui e funda essa porcaria aqui no nosso Brasil. Ó. Olha que coisa interessante, ó. 1865, no mesmo ano lá, certo? Olha só. Olha, Lulinha, guarda bem essas datas, as datas são importantíssimas, ok? Aqui, ó, estamos aqui recebendo aqui o nosso mestre Joãozinho. Joãozinho, aqui o assunto é pinga-fogo, viu? Tá eu e Lulinha aqui, ó, no papo aqui, o pessoal aqui curtindo. A gente tá aqui apenas dando uma introdução. Depois, se tu quiser, tu volte aí que já vai... Ô, Lulinha, me ajuda aí. Quanto tempo já vai, abençoado? Eu não sei mais não. Eu quero terminar para não ficar pesado. Mas olha só. 1873. Já avançamos aí mais aí alguns anos, certo? Foi fundado no Rio de Janeiro a Sociedade de Estudos Espíritos do Grupo Confúcio. Confúcio aqui também é o originador de uma também outra religião chamada de confucionismo, que lá na frente, se esse ano der, né, porque vai ter muita coisa para a gente falar e muitas religiões para a gente falar, mas tem também uma religião chamada de confucionismo, ok?
Eita, 1 hora já está demais, eu vou parar por aqui. Mas guarde bem aí, ó. Que se encarregou de traduzir, viu? Traduzir para o português as obras de Allan Kardec, ok? Porque o cara era francês, ele não escrevia em português, certo? Então, em 1873, surge essa nova fundação aí com o empenho de traduzir para o português as obras de Allan Kardec. Dessa sociedade, ó, surgiram outros grupos, ok? Ó. 10 anos depois, então a gente já vai o quê? Para 1883, né? Ó. Começaram a publicar a revista Reformador. Mais na frente, guarde bem isso aí, eu vou explicar o porquê dessa revista receber o nome de Reformador. Aqui ele explica aqui, mas é muita coisa, eu não vou ler para não aumentar mais, ok? Ó, que hoje, ó, é o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Gente, nós vemos aqui hoje, certo? Uma pequena, uma breve, apesar de no meu amigo aqui, Lulinha, aqui, mostrar que já vai 1 hora, então não é uma breve. É muita coisa que a gente viu aqui, ó, sobre a origem dessa pseudo-religião cristã, né? Pseudo-cristã, o espiritismo. Nós vimos aqui uma pequena origem sob a perspectiva deste pequeno autor, desse pequeno livro. Vemos aqui também uma parcela de contribuição com algumas informações a mais nesse outro aqui manual. E eu também trouxe algumas informações que eu não mostrei, não li nesse livro, porque esse livro aqui já está aqui na minha mente. E a gente viu aqui algumas coisas muito interessantes nesse livro, ok? Como eu falei aqui, eu tenho aqui outras ferramentas que a gente aqui poderia mostrar, que são a revista de escola dominical. Aqui esse outro livro aqui, livros aqui também de cursos teológicos a qual eu sou formado, ok? Para quem não sabe, eu tenho 2 formações, né, de bacharelado em teologia. Então, gente, aqui algumas coisas que eu falo, né, às vezes você pode não entender, mas eu tenho base suficiente para o que eu estou aqui falando, certo? Então, gente, ó, tem aqui, ó, uma folhazinha, viu aí? A gente ficou aqui nessa folha, a gente ficou no tópico 1. Então, cara, tem muita coisa pra gente falar, ok? A gente viu aqui sobre seu surgimento e uma pequena história. Mas na semana que vem, se for possível, a gente vai ver aqui como foi que esse movimento se expandiu e chegou aqui. Apesar da gente até ter visto aqui, não foi? Então a gente até pode até pular e já ir para suas subdivisões, né? Porque o espiritismo ele não tem apenas uma linha corrente. Ele tem 4 linhas, de entre tantas, mas as mais conhecidas são essas 4 linhas que elas têm as suas vertentes para cada uma, para um pensamento, ok? Então, eu só quero aqui agradecer por você que estava até agora, Lulinha, que suportou até agora. Haja ouvido para suportar aqui, né, Lulinha? O meu amigo aí, o amigo Joãozinho, que entrou aí no finalzinho, né? Também quero agradecer aqui as irmãs que contribuíram, que apareceram aqui, estiveram conosco até agora. Né? A minha oração é que Deus abençoe vocês e que abra o discernimento, como eu também peço que Ele abra cada vez mais o meu discernimento para que eu possa compreender verdades que são fundamentais para o nosso conhecimento com relação a Deus, que isso é importantíssimo. Gente, sabe qual é a diferença de quando você lê um livro qualquer? Se você observar aqui, ó, tem aqui um bocado aqui de livro, mas isso aqui, ó, não é nem 10% do livro que eu tenho. Eu acho que eu já estou chegando já na faixa de uns 700 livros, tudo de questão teológica, para a gente se enriquecer e conhecendo e passar adiante esse conhecimento, ok? Então, gente, o meu desejo é esse, é que você busque. E como eu estava aqui falando, quando você lê um livro qualquer, certo? Um livro normal, isso aqui, ó, você está apenas ali lendo e assimilando o pensamento de um autor, e que isso aí não vai interferir, dependendo da maneira, da perspectiva como você vê, ok? Mas quando se trata, meus irmãos, deixa eu pegar aqui uma. Onde é que tem? Essa aqui. Deixa eu pegar aqui essa, ok? Mas, irmãos, ó, ao se tratar de um assunto que envolve isso aqui, ó, você tem que ter um perigo, um cuidado tremendo, meu irmão. Tem um cuidado tremendo. Porque quando você lida com o que está escrito aqui, você tanto corre o perigo
de ser lançado em um local a qual você nunca vai querer ter vontade de ir para lá, que é o inferno. Como você também corre o perigo de colocar pessoas também a serem lançadas nesse local, ok? Porque quando nós falamos desse livro aqui, nós estamos tratando com a alma das pessoas. Então tenha o maior cuidado e o maior perigo, ok? Meu irmão, Lulinha colocou aqui uma pergunta, deixa eu ver se dá para responder aqui. Que aqui no celular aparece bem pequenininho. Lulinha colocou aqui qual é a... Cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui, viu, Lulinha? Eita caramba, aqui não abre não, ó. Mas abriu, sim. Qual será? A próxima vai ser Testemunhas de Jeová, viu, Lulinha? O negócio vai ser seco, viu? Até porque eu tenho aqui alguns amigos no Face, cara, que os caras são adeptos das Testemunhas de Jeová, mas a minha intenção, até para você que está ouvindo agora, viu, TJ, a minha intenção não é lhe denegrir ou lhe colocar para trás. Eu quero aqui falar sobre o movimento, não sobre as pessoas, ok? Eu não quero aqui falar sobre as pessoas, mas sim sobre o surgimento desses movimentos que tem aí arrastado milhões de pessoas aí pelo mundo afora e o Brasil afora. Deixa eu ver aqui, Lulinha, poderíamos marcar um encontro para conversar sobre isso. Sim, claro, lógico que sim, Lulinha. Sobre isso aí, a gente pode marcar. Agora aquela live lá, pra gente lá, sobre a história da música, não, tem que ser esses caras aí, ó, do naipe de Lulinha, né, Bruno, que já foi por aí, o Éder, que já passou por aí. Eu sou o cara da mutreta. Ó, Lulinha, Joãozinho, quando for, eu só vou aí quando for um cabo mais fraco do que eu, aí eu vou, ok? Tô brincando, cara, não existe nosso de mais fraco, né? Mas aqui a minha área é uma área outra, mas já a gente pode marcar, Joãozinho. Lulinha tá colocando aqui qual é o dia. Lulinha, vê só, é porque o dia não tem como eu colocar aqui, cara, um dia específico. E vai demorar um pouco, porque eu tenho que primeiro terminar isso aqui sobre o Espiritismo para poder eu começar a ler o material das Testemunhas de Jeová e a gente vai colocar aí, mas não se preocupe não que você vai ficar muito bem informado, ok? Então, gente, o meu desejo é que vocês alcancem conhecimento, que vocês busquem, né? E que você possa compreender que o meu objetivo aqui, como eu vou repetir, não é denegrir a religião de ninguém. Não é? Não é isso aí. Mas é mostrar o que se propaga dentro delas. Se é bom ou se é ruim, mediante o que isso aqui, como regra de fé e única de um verdadeiro cristão, tem a dizer. Isso aqui é a bússola que vai guiar você, pela maneira como você a interpreta, ou para cima ou para baixo. Mas o meu desejo é que todos nós sejamos guiados para cima, para o céu, para onde está o nosso Senhor Jesus Salvador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma noite tranquila e fique com Deus. Valeu? Um abraço a todos. Também quero aqui dizer outra coisa aqui. Cuidado você. Agora não é para vocês que estão assistindo aí não, do Facebook, mas para você que assiste no meu canal no YouTube, ok? Eu vou aqui dar um alerta bem interessante para você. Cuidado com a maneira como você coloca seu comentário, ok? Eu peço que você pondere com as suas palavras, tenha cuidado, respeite a minha posição, assim como eu respeito a sua posição. Porque às vezes, pessoal, chega uma galera aí que coloca aí uns comentários no meu canal do YouTube, pejorativo, e eu tenho uma opção muito interessante no YouTube. Sabe qual é? De lhe bloquear. Porque eu não sou obrigado a estar ouvindo seus comentários pejorativos, ou seja, a sua crítica destrutiva. Quer fazer uma crítica? Faça uma crítica construtiva, me ajude a melhorar. Mas se você faz críticas que são falácias, né, que vêm a só denegrir, não vai agregar em nada, eu posso muito bem deixar você bloqueado. E aí morreu o assunto para você, ok? Vou repetir. Essa minha última fala aqui são para as pessoas que estão assistindo meus vídeos no meu canal do YouTube, ok? Valeu, guarda isso aí e Deus te abençoe em nome de Jesus.